Vamos lá, Lívia, pode começar. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Nossa primeira aula, né? Referente às práticas de departamento pessoal. Eu me chamo Lívia, né? Já trabalho já há um tempinho, vamos dizer assim, não vou falar o tempo, não. Estou aqui, se vocês precisarem alguma coisa, algumas perguntas, pode me fazer, no correr da aula que a gente vai conversando, certo? Trouxe algumas coisas aqui referente à apostila, que vocês já estavam aí, que a gente vai ver nessa primeira aula, certo? Vocês já pararam para pensar o que toma conta de salários, de benefícios dos funcionários dentro de uma empresa? Então, está tudo ligado com o departamento pessoal. O departamento pessoal, ele é uma parte muito importante da empresa hoje. Ele não é muitas pessoas que gostam dessa área, mas eu vou falar para vocês que é uma área que eu amo, gosto muito, e eu acho que vocês também vão gostar, certo? A gente vai começar aqui, na parte de introdução, né? Que eu falei sobre a parte do departamento pessoal, como ele surgiu. Ele veio pela Revolução Industrial, quando teve um aumento de número de trabalhadores, criação das leis, né, tornaram necessárias, porque surgiram várias empresas na época, então eles acharam que deveria ter uma pessoa para tomar conta dos salários, fazer aqueles pagamentos, benefícios, na época que eles tinham. Hoje, a gente tem, com o tempo, né, que evoluiu, várias coisas, tem as plataformas do E-Social, é onde que a gente informa hoje, folha de pagamento, rescisão, admissão do funcionário, atestados médicos, tudo lá dentro dessa plataforma, onde que o governo hoje toma conta de todos esses passos. Então, o departamento pessoal, ele tem as suas funções, né? Que é a admissão, onde que cuida dos contratos, registros, integração do funcionário em empresa, a folha de pagamento, que é cálculos, as horas extras, os descansos semanais, os descontos, né? A parte de encargos, os benefícios hoje, gerenciar férias, 13º, vale transporte, plano de saúde, abono e entre outros. Temos também a parte de rescisão, onde é organizar os cálculos de rescisão, aviso prévio e seguro-desemprego. As obrigações legais, né, que a gente tem que enviar, que as informações ao E-Social, é onde é a plataforma que eu estava falando anteriormente, que a gente tem que colocar todas essas informações lá dentro do portal, para não gerar multas referente a espaço. Então, todo o processo que a gente tem que fazer hoje, referente à admissão, à folha, benefício, rescisão, tudo vai dentro desse portal. E com ele a gente tem as obrigações, né, que é o FGTS, INSS, entre os outros, o órgãos também, que tem lá. E a parte de admissão, né, que são os registros, exames, integração, cálculos, é onde que eu já falei para vocês aqui. A primeira parte que está aqui é sobre os procedimentos de afastamento do INSS. A primeira coisa é a parte do auxílio-doença, né? Onde que vem que o colaborador ele tem que informar seu afastamento hoje, né? Então, ele é feito, um agendamento, né? Ou ele é feito pelo o app do INSS, que é meu INSS, ou pelo 135, que pelo telefone. Então, os documentos que têm que ser anexados são o atestado médico, que comprova a incapacidade do trabalhador, e últimos meses anteriores, dependendo do tipo de CID, o tipo de doença, não tem necessidade mais de perícia médica. A perícia hoje ela é agendada em casos
extremos que tem que ser passado mesmo pelo INSS, certo? Nós temos a parte que é a carência com o segurado, né, no mínimo 12 meses, que ele dá o direito a esse afastamento. No entanto, em casos de acidente, de qualquer natureza, carência dispensada, essa carência, né? A duração do benefício, ela hoje depende do tipo de CID. Então, o perito que vai analisar se ele tem que ficar 60, 90, tem casos que é só 15 e 30 dias. Então, depende na análise do período e da doença do colaborador, certo? Com isso, tem que ser feita a comunicação ao empregador, né? Para poder ter esse direito. Alguns casos, a contabilidade, na parte que faz esse procedimento, dá entrada para o colaborador. Outros casos, ela prefere que o colaborador entre com esse benefício. E depois de sair o resultado, tem que informar para a gente poder dar sequências nesse benefício. Referente agora à licença maternidade. A licença maternidade é um direito que tem as colaboradoras, né, gestante, concedido pelo INSS. O que quer dizer isso? Ela é feita pelo meu INSS ou ela é feita dentro do portal do E-Social diretamente, né, com a empresa. Quando é autônomo, ela é feita direto pelo meu INSS pelo 135. E quando ela é registrada pela CLT, que ela tem carteira de trabalho, ela vai fazer essa comunicação pelo empregador, o empregador vai lançar essa informação dentro do portal e ela vai receber esses períodos de afastamento, que hoje é 120 dias, né? Algumas empresas que têm um programa de empresa cidadã, que é 180 dias, mas a maioria é 120 dias. Pode se dar no início, 28 dias antes do parto, ou a partir do parto, que conta corrido 120 dias. Aí tem que ter um atestado médico da médica, né, falando sobre esse afastamento. Aí aqui a gente tem algumas informações, fala da natureza do afastamento, a estabilidade que é garantida, né, referente ao salário maternidade, ou retorno, o empregado deve retornar após o período de estabilidade, salvo em caso de novas incapacidades. Eu vou voltar aqui um pouquinho nesse coisa aqui esse salário maternidade, porque, assim, é quando o parto, né, mas tem direitos às outras pessoas que têm adoção, uma guarda judicial, né, abortos legais que são previstos em leis, também tem o direito à licença maternidade, né, e não só quando a pessoa ganha mesmo, né? Acho que eu cheguei a falar também, o pagamento da pessoa, do MEI, do autônomo, ela é feita diretamente pelo INSS. E quando é regido pelo registro da CLT, né, que é a carteira assinada, ela recebe pelo empregador. E isso desconta no valor devido do INSS da guia do empregador. Então, quando ela é autônoma, ela recebe diretamente do INSS, né, o INSS manda o pagamento. E quando é registrada pela CLT, ela recebe diretamente da empresa. Tem uma outra parte aqui, que é a comunicação de acidente de trabalho. O acidente de trabalho hoje, ele é considerado um dos tópicos mais importantes hoje dentro da empresa.
com ele, tem a prevenção das leis hoje que são mais, como se diz, mais rígidas, né? Para ela caracterizar um acidente de trabalho hoje, a empresa tem que estar bem resguardada com isso. Então, a gente fala assim, ó, comunicação que é acidente de trabalho, que é o famoso CAT, né? É um documento oficial utilizado para registrar acidentes de trabalho e acidentes de trajetos e doenças ocupacionais. Sua emissão é feita pelo empregador, né? Até o dia útil seguinte do acidente ou diagnóstico da doença ocupacional. Imediatamente em caso de óbito decorrente de acidente, o empregador não emitir a CAD pode fazê-lo, empregado acidentado, dependentes do acidentado ou entidade. Então, se o empregador não informar a CAT, o empregado ou dependentes de entidades sindicais pode ser feita essa CAT, certo? E nós temos vários tipos de CAT. Temos a CAT inicial, que é onde dá a entrada pela primeira vez, né? Depois a reabertura, que pode ser um agravamento de lesão, alguma outra coisa. E em caso de óbito, que ela é o caso de falecimento do colaborador. Então, ela tem, são esses três tipos. Para você fazer uma informação de CAT, a gente tem que ter os dados para poder ser informado. Hoje, esse CAT, ele é feito, hoje ele não é mais em formulário, ele é feito dentro do portal do E-Social. A gente entra lá dentro e informa a CAT do colaborador. Então, a gente vai precisar da razão social, né, que é o CNPJ, o endereço, o CNAE, aonde que foi que aconteceu, o que pede, o horário, o dia, as testemunhas que teve. Então, são vários detalhes para o preenchimento da CAT. Aqui vem falando, a gente precisa dos dados do trabalhador, informação do acidente, data, hora, o local, descrição do ocorrido, o atendimento médico, se foi na unidade, né? O CID, o CRM do médico, que foi o atendente. Se teve uma ocorrência policial, a gente também tem que colocar lá o número do boletim de ocorrência, a comunicação do acidente, onde que a gente informa, fala o que aconteceu. Um exemplo, a Lívia quebrou o braço do lado esquerdo, aí o médico vem detalhando o acidente, onde a gente tem que pôr tudo detalhado. E hoje são por códigos. Então, vários detalhes sobre isso, hoje eles colocaram tudo sobre os códigos. Ele é online, né? Pelo portal onde eu te falei, pelo E-Social. Ele pode ser informado por 135, mas hoje, toda forma que a gente tem que fazer essa informação pelo 135, ele tem que estar dentro do portal também. Então, tem que ter essas duas informações. O prazo de emissão. O acidente de trabalho ou trajeto, né? A CAT deve ser emitida até o dia útil seguinte do ocorrido. Então, se ele ocorreu no sábado, ele tem que ser emitido até na segunda-feira. Por doença ocupacional, a CAT deve ser emitida assim que é constatada a relação com o trabalho. Vamos supor, o colaborador ficou doente, né? Ele tem que provar que aquela doença que ele está é referente ao trabalho, em relação ao trabalho dele. Assim que ele tem todos esses documentos, é aberta a CAT. O óbito, né, que é a CAT de óbito, ela deve ser emitida imediatamente após o falecimento. Aí fala assim, nossa, Olivia, mas como assim? Como que a gente vai emitir essa CAT imediatamente? Várias perguntas que todo mundo faz. A CAT, se foi o óbito, aconteceu agora, 7h24, a gente tem um prazo máximo de pegar esses dados e fazer ela. Pois, então, hoje a gente tem acesso a esse portal do E-Social, onde que a gente entra e faz lá online.
as consequências, né, de não emitir a CAT, de não fazer essas informações. Multas aplicadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, dificuldades no acesso do benefício, o colaborador não vai conseguir, né, receber, porque não foi emitida, né, o comprometimento de estabilidade acidentária, que o trabalhador pode perder o direito, né, vamos supor, ele teve o acidente, a empresa não informou, colocou como auxílio-doença, e nesse tempo ele perde estabilidade, porque o auxílio-doença não tem. Eu acho que é essa parte. Aqui embaixo fala sobre mais da estabilidade, né? Que quando é informado uma CAT, o colaborador tem uma estabilidade de 12 meses. Então, ele fica afastado quando ele retorna, né? Ele tem esse tempo de 12 meses lá que ele não pode ser demitido. Ele tem essa garantia de estabilidade dentro da empresa. E outro detalhe, vamos supor, a empresa, não, eu quero fazer uma demissão com esse colaborador, eu vou pagar para ele na rescisão todo esse processo de estabilidade dele. A gente eu já tive vários casos que o juiz não considerou, pediu a reintegração do trabalhador no emprego. Então, não é uma coisa viável fazer esse pagamento. Agora, a gente vai entrar aqui na parte do seguro-desemprego, né? Os requisitos para solicitação do seguro-desemprego. O trabalhador deve atender os seguintes requisitos. Tem que ser uma demissão sem justa causa, né? Incluindo término de contrato por prazo determinado e rescisão indireta. O período do vínculo ter recebido salário de pessoa jurídica ou de pessoa física equiparada à empresa por um período mínimo conforme o número de solicitações anteriores. Então, a primeira solicitação do seguro-desemprego, o colaborador ele tem que ter de 12 meses de trabalho nos últimos 18 meses. Então, naquele período de 18 meses, ele tem que ter trabalhado 12 meses contínuos. A segunda solicitação é pelo menos 9 meses de trabalho nos últimos 12 meses. E a partir da terceira, pelo menos 6 meses de trabalho nos últimos 12 meses. Não possuir renda, né? Vamos supor, você é um colaborador, mas você tem um MEI aberto que você faz outro tipo de serviço. Então, você não pode ter nenhum tipo de renda fora de coisa para manter, que senão o seu benefício é negado. Não está recebendo nenhum benefício previdenciário, vamos supor, aposentado por idade. Ele não vai ter direito ao seguro-desemprego. Ou um auxílio LOAS, alguma coisa assim que é parte do benefício previdenciário. Então, esse não teria o direito de receber. Documentação de solicitação necessária. Documento de identificação, que é o RG, a CNH ou o CPF. A carteira de trabalho. Hoje, a gente não usa mais carteira física, né? É mais a carteira digital, que a gente vai falar logo ali na frente. O termo de rescisão de contrato, né? O comprovante de saque, ou extrato do FGTS, número de identificação do PIS. Como a gente pode fazer essa solicitação hoje? A gente pode fazer ela online, pelo portal Gov, ou pela carteira de trabalho digital. Se não der certo, pode ser feito presencial, né? Nos postos do Cine ou do Ministério de Trabalho e Previdência. Quando a gente tenta fazer pela carteira de trabalho, que dá algum erro, alguma coisa, a gente pode tentar resolver isso pelo telefone 135, que ela pode obter algumas informações e corrigir alguns dados, que pode estar com o nome da mãe errado, algum cadastro. Parcelas e prazos. O número de parcelas varia de 3 a 5, de acordo com o tempo de serviço histórico de solicitações.
O valor da parcela é calculado na média salarial dos últimos 3 meses antes da demissão. Existe um teto, né, que o governo hoje coloca um teto, todo ano ele muda, e ele é feito sobre uma porcentagem daquele valor, onde chega o valor do teto. O prazo para a gente requerer o seguro-desemprego, na modalidade formal da primeira parcela, ela deve ser solicitada de 7 a 120 dias após a demissão. O restante das parcelas subsequentes, pagas mensalmente após a solicitação da primeira, né? E o seguro-desemprego tem pelos pescadores. Os pescadores, na época que eles ficam sem trabalhar, eles dão direito. É até 120 dias após o término de temporada de pesca. Esse aqui, referente às condições análogas à escravidão, também é 90 dias após a libertação. Esse aqui do trabalhador resgatado, ele é bem, assim, difícil de acontecer, mas tem esse direito, sim. E nós temos agora a parte de aposentadoria. A aposentadoria hoje é um benefício previdenciário, né, concedido pelo INSS ao segurado, que cumpre determinados requisitos de idade, tempo ou apresenta incapacidade para o trabalho. As regras foram atualizadas com a reforma da Previdência, né, que teve algumas mudanças, e demais legislações complementares. Nós temos hoje os requisitos. Até eu estava olhando uma atualização agora em 2026 sobre as regras de transição. A aposentadoria hoje, por tempo de contribuição mais idade mínima, que é a transição progressiva, né? Hoje a gente está aqui falando que está na apostila que é mulher 62 anos, mas a partir do ano que vem, 2026, as mulheres têm que ter 59 anos e 6 meses, com mínimo de 30 anos de contribuição. Isso na regra nova de transição, né? Na transição progressiva. E o homem, ele tem que ter 59 anos e 6 meses, com mínimo de 64 anos e 6 meses, com mínimo de 35 anos de contribuição. Essa idade, ela vai aumentar a cada ano 6 meses. Então, vamos supor, se for atingir o limite da reforma, para 62 anos para mulheres até 2031 e 65 para homens até 2027, certo? O valor da aposentadoria ela é calculada baseada na média de salários de contribuição de julho de 94 até a última contribuição. Existe o fator, né, previdenciário que pode ser aplicado, pode ter algumas pessoas antes da idade mínima integral ajustado ao valor do benefício, e ele é somado também aos períodos de contribuição em diferentes regimes. Tem gente que está no regime anterior que tem que ser analisado, outros vai entrar nessa regra de transição nova, e algumas pessoas vai ficar com o regime anterior, que é por meio da contagem recíproca. Os requisitos: incapacidade total e permanente para o trabalho, comprovado por perícia médica do INSS, ter cumprido carência mínima de 2 meses de contribuição, exceto em casos de acidente de qualquer natureza ou doença profissional ou ocupacional, desculpem, gente, está afiliado ao INSS no momento do afastamento. Então, vamos supor, ele ficou doente, ele pediu, né, o auxílio doença e o INSS concedeu. Gente, desculpa. E depois
ele vai e pede aposentadoria. E ele tem que cumprir essa regra, essa carência, mínimo de 12 meses de contribuição, né? Exceto no caso de acidente. E se ele tiver um acidente de qualquer natureza, né? Ele não precisa dessa carência. Tempo de contribuição e seus requisitos. A aposentadoria por tempo de contribuição é concedida ao segurado que atinge o tempo mínimo de contribuição, independente da idade, após a reforma da Previdência, as regras de transição se aplicam. Mínimo 35 anos, né, para homem, e para mulheres 30 anos, que é onde que eu falei anteriormente sobre a regra de transição progressiva. O valor do benefício é calculado com base na média salarial, né, de contribuição com aplicação do fator previdenciário, quando é necessário. Nas regras de transição, há sistema de pontos, que é a soma da idade, com o tempo de contribuição atingindo no mínimo 86 pontos para mulheres e 96 pontos para homens. E os pedágios de acréscimo, que é 50% ou 100% do tempo que faltava para atingir o tempo mínimo de contribuição. Os procedimentos para requerer aposentadoria são documentos necessários: identidade, carteira de trabalho, comprovantes de contribuição, de carnezinhos, ou olerites que eles pedem. Hoje eles estão pedindo muito imposto de renda para comprovar mesmo o tempo de contribuição. Certidão de tempo de serviço, né, que quando trabalha em certas prefeituras, essas outras entidades sem ser CLT, tem que ser pedida certidão de tempo de serviço. Documentos médicos, né, quando é aposentadoria por invalidez. Quando a gente está aqui na parte das solicitações e considerações, é feito pelo portal ou pelo aplicativo do meu INSS, né? Presencial nas agências também poderia ser feito. Aqui em Araxá, não estou fazendo nenhuma aposentadoria presencial, sendo tudo online. Ou pelo 135. O prazo de análise do benefício, em média, de 30 a 45 dias, podendo variar conforme a complexidade do processo, né? O cálculo do benefício depende do tipo de aposentadoria e da contribuição do salário de cada colaborador, de cada autônomo que for fazer seu pedido. Aqui a gente vai entrar na parte da carteira de trabalho digital. Temida, porque como eu trabalho vários anos no departamento pessoal, vários colaboradores chegavam e falavam assim: nossa, por que que mudou? A minha carteira física é muito melhor do que essa digital, eu não sei mexer com isso. Então, eles teve que adaptar. Teve colaborador que nunca teve celular, não sabia mexer, ou tinha só para ligar mesmo, né? Teve que aprender a mexer com essa carteira de trabalho digital. Então, ela substituiu a versão física, né? Onde que ela centraliza todos os vínculos empregatícios, salários, férias, afastamento em formato eletrônico, é onde que a gente faz a emissão pelo E-Social, tudo que é informado dentro do E-Social, ela vem aparecer dentro da carteira digital. Ela pode ser acessada, né? Android ou iOS, né? Pelo portal Gov também. Precisa ter, para ter o acesso, CPF, né? Nome completo, data de nascimento, nome da mãe.
tem que ser criada uma senha Gov para ter acesso a ela. Vamos supor, eu baixei esse aplicativo da carteira digital. Aí, meus dados estão incorretos. O nome da minha mãe está incorreto. Eu não vou conseguir abaixar minha carteira digital. Ela vai te dar uma coisa falando que tem alguns dados incorretos. Então, nessa parte, você tem que fazer a correção. Hoje é feito pelo Ministério do Trabalho, onde que as pessoas levam os documentos, porque antigamente, a carteira física, a gente sempre pegava, sempre tinha lá, Maria das Dores Gonçalves Rosa. Aí o nome da mãe do colaborador. Aí na carteira estava Maria das Dores Gonçalves, faltando Rosa. Então, isso hoje não passa. Então, ele tem que ir lá, pedir para atualizar os dados, levar os documentos comprobatórios, para ele conseguir ter o acesso à sua carteira digital. E lá você faz as consultas, lá a gente consegue ter o acesso aos salários, remunerações, acompanhar os afastamentos, informação de CAT, né? Os comprovantes como os benefícios do seguro-desemprego e FGTS, e as atualizações de notificações também, quando é atualizado alguma coisa no contrato e afastamentos. Aqui tem um exemplo prático, né? Na forma digital, as seguintes são inseridas pelo empregador diretamente no sistema do governo federal com os seguintes prazos. Admissão até 48 horas após a contratação, alterações contratuais, alteração de salário, função, jornada ou local de trabalho deve ser registrada imediatamente após a mudança. Afastamento e rescisão, lançamentos realizados conforme datas de início e término do afastamento ou desligamento, né? Então, a gente tem aqui um exemplo. Admissão do funcionário João Silva. A data de admissão dele, 10 de janeiro de 2025, o cargo auxiliar administrativo, o salário 2.500 e o registro digital pelo sistema da carteira digital e pelo gov.br. Ela vem uma informação dos dados que a gente informa no E-Social. Por isso que hoje, voltando aqui, a gente fala muito a gente fala muito que ter muita atenção na hora de fazer uma admissão num colaborador, porque se você for registrar um auxiliar administrativo, e você hoje colocar ele com outro cargo, isso pode gerar muito problema futuro. Então, tem que ser bem claro, tem que ter bastante atenção nessas informações. Aqui fala sobre a imprestabilidade, né? Solicitar a correção diretamente ao empregador, onde que eu acabei de falar sobre esse cargo. Se você abre a sua carteira de trabalho digital, você é um auxiliar administrativo, aí você abre lá o cargo na empresa, está lá como motorista. Você fala, mas está uma coisa errada aqui. Então, você tem que procurar diretamente o empregador para ele atualizar os registros, né? Fazer aquela correção. Caso o empregador não atualize, né, abrir uma reclamação no Ministério do Trabalho. Mas hoje é muito, muito raro. Todos os empregadores, tudo já está essa parte para fazer essas atualizações de correções. Os registros antigos são preservados, né, digitalmente, garantindo também o histórico completo. Então, bem aqueles antigos que está lá, ele garante todo o histórico completo lá. Aqui a gente tem a validade jurídica, né? Que ela possui a validade igual a uma antiga versão, que é a física.
Acessibilidade pode ser acessada de qualquer dispositivo conectado à internet. O histórico, todos os contratos, salário, afastamento, rescisões, fica armazenado digitalmente. Então, não vai ter o problema de você perder a carteira, que antigamente acontecia muito, perder a carteira física. A segurança com os dados criptografados, né, atualizados pelo Sistema Oficial do Governo Federal. Importância para os benefícios, essencial para o seguro-desemprego, aposentadoria, FGTS e outros direitos previdenciários. Ela é muito importante. Agora a gente vai falar um pouco na parte de admissão de colaboradores. A admissão é o processo formal de contratação de um trabalhador por uma empresa, marcando o início do vínculo empregatício, uma etapa fundamental para garantir que todos os direitos dos empregados e obrigações do empregador sejam respeitados conforme a legislação trabalhista vigente. Então, a gente tem os procedimentos, né, para fazer a admissão do trabalhador. Quando a gente vai fazer o registro dele dentro do portal, a gente faz a solicitação de alguns dos documentos dos candidatos, que é RG, CNH, o CPF, né, a carteira de trabalho digital, o número do PIS, né, ou NIT, um comprovante de residência, certificado de escolaridade dos cursos específicos, se exigidos pelo cargo, né, registro do contrato de trabalho. A gente tem que realizar também, registrar o vínculo na carteira digital, né, que é que a gente faz dentro do portal do E-Social. Lá a gente vai inserir o cargo, função, salários, benefícios, jornada dele de trabalho, que é o horário que ele vai fazer, o local e o prazo para fazer essa admissão é de 48 horas após a admissão. As áreas que a gente faz especializada aqui, pois é o número do NIT, o comprovante de residência, certificado de escolaridade, o registro também do contrato e o termo de compromisso e regulamento interno. Os exames médicos admissional, quando exigido, né, pela função, que hoje todos os trabalhadores, quando vai fazer esse registro, a primeira coisa que a gente pede hoje é o atestado médico admissional, para saber se ele está apto, para ele poder fazer a sua admissão. Aqui, da que a gente estava falando até na página 24, a primeira parte aqui é bem mais introdutória, bem mais rápida, né? Então, a gente chega pelo final aqui da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado da nossa primeira aula e aguardo vocês para a nossa segunda aula. Até mais.